tudo que você vê, tudo que existe, toda a criação foi um presente criado para o Filho. Deus é poderoso ou não é? Ele não se limitou. Aqui na eternidade passada, houve uma rebelião de anjos. Os anjos tinham esse momento da criação para decidir se eles ficavam com Deus ou se eles se rebelavam. A terça parte dos anjos decidiu se rebelar. E por que eles não têm perdão, redenção e salvação? Porque eles foram criados na eternidade. Tudo que é criado na eternidade é eterno. Por isso Deus abriu um espaço no tempo para criar matéria. Porque no plano que havia aqui, quando Deus criou a imagem, a Trindade falou: nós vamos criar, mas a gente não pode controlá-los, porque isso não é amor. A gente não pode obrigá-los a nos amar, porque isso não é amor. A gente não pode dominar, a gente não pode manipular, a gente não pode conduzir coercivamente. A gente tem que criar seres que nos correspondam de maneira voluntária, espontânea, como nós somos. Corremos o risco deles virarem as costas para nós. Então aqui, antes de criar, eles já decidiram. O filho disse: pai, tudo bem, se eles se rebelarem, eu vou lá. Eu vou me tornar um deles. Vou pagar o preço da redenção. E o pai fala: mas o preço é alto. Não tem problema, eu pago. Mas o preço é a morte. Eu morro. O preço é a cruz. Eu vou à cruz, mas eu vou resgatar a nossa criação. É por isso que em Jó está dizendo: os teus planos, Senhor, não podem ser frustrados. Agora Satanás, que se rebelou aqui na eternidade, ele não tem perdão, porque ele é um ser eterno. Mas nós fomos feitos alma vivente, com possibilidade de morrer. Deus já fez isso pensando em nós. Agora o que acontece, amados? Quando Deus criou Adão, Adão era perfeito como aquela imagem, não tinha pecado, era puro, era santo, sim ou não? Era sem defeito. E Deus disse que era muito bom aquilo que ele havia criado. Mas o diabo entrou aqui, tentou o homem caiu, o homem se tornou uma natureza pecaminosa, perversa, manchada, impura, corrupta, como é hoje, sim ou não? O que Deus fez então no propósito eterno dele? Enviou Jesus. Jesus nasceu nesse lugar, Jesus viveu nessa terra, sem pecado, sem mancha alguma, foi até a cruz, e agora o que ele está fazendo? Ele está resgatando muitos filhos para Deus, novamente. O propósito de Deus é que pessoas sejam resgatadas, é que homens, mulheres sejam tirados das trevas, das potestades das trevas e venham para o reino do Filho do seu amor. Por quê, pastor? Porque o propósito eterno não se resume na criação. A criação é um estágio que vai apontar para a eternidade futura. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Amados, essa criação, por mais linda, por mais poderosa que seja, ela vai passar. Tudo que há nessa terra vai passar. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz, vinda do trono, dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os... Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Amados, essa criação que nós estamos vivendo aqui hoje, é o momento que nós temos, é o tempo que nós temos para sermos resgatados, redimidos e entrar na família de Deus e fazer parte agora desta família poderosa de Deus, porque um dia nós estaremos nesse lugar da eternidade, fazendo parte desse plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo, e ele projeta-se para a eternidade. E o versículo continua, o versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, ou seja, Satanás não tem entrada nesse lugar, agora é o lugar da consumação do propósito eterno de Deus. Não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Agora, dá um pulinho para o capítulo 22, Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. Essa árvore foi plantada no Éden, mas o homem preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por um momento, por um tempo, ele foi impedido de comer da árvore da vida. Mas na eternidade futura, a árvore da vida vai estar lá, e nós vamos comer do seu fruto. E dá o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer o quê? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome deles. Olha o versículo 5, e eu quero que você fique de pé agora, para celebrar comigo esse propósito eterno de Deus, que está em pleno acontecimento hoje, mas um dia ele se findará na eternidade. Versículo 5, então já não haverá o quê? Nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Vocês lembram quando Deus precisou criar a luz? Ele criou o primeiro dia, e fez separação entre trevas e luz, e ali foi o primeiro dia. Aqui está dizendo, não haverá mais noite, ou seja, não haverá mais esse aqui, a palavra de Deus diz, do último dia. Ali em Gênesis 3, 1, 3 é o primeiro, agora a Bíblia fala do último, por quê? Aqui não haverá mais dia, nós estamos adentrando na esfera da eternidade. Por isso, amados, vale a pena você ficar firme,
vale a pena você continuar firme, porque a nossa pátria não é aqui, nós aguardamos a pátria celestial. O diabo oferece riqueza, sim, ele oferece bens, sim, mas tudo isso vai ficar aqui. Hoje já não fazemos mais conta de milhão, bilhão, trilhão que o diabo está oferecendo para qualquer um que quiser. Olha, 30 milhões, 2 bilhões, toma. O rei de Sodoma está aí oferecendo riquezas, mas ele não pode oferecer nada mais do que isso. Agora o meu Deus, ele oferece uma vida eterna. Estaremos para sempre com o Senhor. Não troque a sua vida eterna, não troque os seus bens eternos, não troque o plano e o propósito desta família por coisas passageiras, temporais, banais, efêmeras que há nesse mundo. Ele tentou vir a Jesus e disse: está vendo os reinos da terra? Eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Mas Jesus, ele veio de lá. Ele diz: para trás, Satanás, eu tenho coisas maiores, eu tenho coisas melhores. O que você pode oferecer é muito pouco. Nós somos filhos amados do Deus Todo-Poderoso. Nós somos imagem do Senhor que nos criou. Mas não parece, eu peco, como disse o pastor Tiago, o sangue é poderoso para resgatar e redimir e santificar a vida de todo filho de Deus. Toma posse hoje do sangue, toma posse hoje da vida, toma posse hoje de tudo aquilo que o Senhor é para você. E saiba de uma coisa: nem morte, nem dor, nem pranto, nem choro, nada pode ser maior do que a presença do Senhor na tua vida. Nós cantamos aqui novo dia, mas o novo dia não é amanhã, nem depois de amanhã. Há um novo dia que nós veremos acontecer quando Jesus abrir os céus e dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança que vos está preparada antes da fundação do mundo. Oh, aleluia!